O profeta Isaías é considerado um dos maiores homens de Deus que já andou por esta terra. Mesmo tendo vivido 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele trouxe profecias muito detalhadas a respeito da vinda do Filho de Deus a este mundo. Porém, o que nem todo mundo sabe é que o profeta também falou sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus, que virá para estabelecer um novo céu e uma nova terra. Veja o que ele disse. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. E é exatamente sobre essas revelações de Deus através do profeta Isaías que eu quero conversar com você hoje. No livro dele, existem 66 capítulos com profecias e alertas sobre os nossos dias. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Vamos lá. O primeiro alerta de Isaías: os ímpios serão tomados pelas trevas. Vamos ler o que está escrito nos primeiros versículos do capítulo 60 de Isaías. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, é sobre você que se vê a sua glória. Neste capítulo inteiro, Deus mostra ao profeta a grandeza e a glória da Jerusalém celestial e o triunfo da igreja. A visão de Isaías é muito semelhante à visão que o apóstolo João teve em Apocalipse 21 e 22, muitos séculos depois. Isso confirma a veracidade e a coerência da palavra de Deus. Ali haverá paz para sempre. Toda dor, gemido e lágrimas serão consolados. Os terrores do passado não mais nos afligirão, porque agora todo o domínio pertence ao Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos. Eu nem mesmo consigo imaginar a grandeza disso tudo. Porém, existem alguns trechos dessa passagem que mostram que a situação será bem diferente para quem decidir continuar no pecado e não se arrepender de suas obras más. Isaías diz que as trevas cobrirão essas pessoas, pois o sol e a lua não existirão mais. E a luz que iluminará os filhos de Deus virá diretamente do Espírito Santo. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus voltará. Por isso devemos fazer a vontade do Pai, lutar contra o pecado e não se entregar às tentações do diabo, porque mais cedo ou mais tarde as trombetas irão soar e quem não estiver ao lado de Cristo será envolvido pelas trevas, assim como aconteceu com os egípcios durante as 10 pragas do Egito. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Quando as trevas caíram sobre o Egito, ninguém conseguiu fazer nada durante 3 dias. Tudo parou. A escuridão tomou conta de todos os egípcios por causa da sua desobediência e teimosia. E será exatamente isso que acontecerá no fim dos tempos, de acordo com o profeta Isaías, só que com um agravante: as trevas durarão para sempre. Deus é e sempre será a luz daqueles que o amam, mas quem o rejeita viverá eternamente na escuridão. O segundo alerta: quem não discernir entre o certo e o errado pagará um alto preço. Agora nós vamos até o capítulo 5 do livro de Isaías, onde ele nos avisa que todos aqueles que não sabem diferenciar entre o bem e o mal e que se consideram sábios aos seus próprios olhos, não ficarão livres do juízo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Muitas vezes, quando nós pensamos em batalha espiritual, logo imaginamos anjos lutando contra demônios, não é verdade?
Mas na maioria das vezes, essas batalhas acontecem diante dos nossos olhos, quando surgem em nosso caminho escolhas certas e erradas, boas e más, e que vão nos fazer tomar decisões de vida ou de morte. Foi por isso que Jesus disse o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E é exatamente essa disputa entre o bem e o mal que a nossa sociedade tem vivido ultimamente. Então nós devemos refletir: seremos fiéis no casamento ou trairemos o nosso cônjuge? Agiremos com honestidade no trabalho ou daremos um jeitinho para ter algum lucro desonesto? Ficaremos do lado dos que buscam a verdade ou nos uniremos aos corruptos esperando algum benefício em troca? E sabe o que é pior? Escolher o lado errado e ainda justificar a decisão com aquela frase: ah, isso não tem nada de mais. É isso que significa ser sábio aos próprios olhos. É ignorar o que a palavra de Deus define como certo e errado e agir de acordo com o que o seu coração pede para fazer. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Por isso, antes de tomar decisões, precisamos consultar a Deus e sempre ficar do lado do bem. Caso contrário, pagaremos um alto preço quando Jesus voltar. O terceiro alerta: Deus está permitindo que coisas ruins aconteçam para nos despertar. Deus ama sua criação? Sim, Ele ama muito, mas o mundo foi tomado pelo pecado, e agora que estamos no fim dos tempos, Ele está permitindo que coisas ruins aconteçam na terra para nos avisar daquilo que está por vir. Vamos ler o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 26. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Nesta passagem, as ordenanças são as catástrofes, as tragédias e as coisas ruins que acontecem na terra. A Covid-19, por exemplo, é uma ordenança que está causando dor e medo em todo o planeta. Já foram milhões de mortos em todo o mundo em menos de 2 anos e ainda não descobrimos uma cura efetiva para esta doença. Isso significa que o coronavírus foi enviado por Deus para nos castigar? Não, mas Ele permitiu que isso acontecesse para que aprendêssemos a depender do seu poder e misericórdia para nos salvar, antes que coisas piores comecem a acontecer aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 16, o apóstolo João narra a visão que ele teve sobre as 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre os seguidores do anticristo, depois que a 7ª trombeta tocar. E em cada taça uma desgraça virá. A primeira causará feridas nos corpos das pessoas, a segunda matará todos os animais marinhos, a terceira transformará o mar em sangue, a quarta fará com que o calor do sol mate as pessoas, a quinta causará uma dor insuportável aos sobreviventes, a sexta simbolizará a morte do anticristo e a 7ª trará o maior terror de todos os ímpios, o juízo final que os mandará para a eternidade no inferno. E por que o profeta Isaías nos faz esse alerta? Para que entreguemos a nossa vida a Jesus o quanto antes e andemos de acordo com a sua palavra. Amém? O quarto alerta: Deus é bom, mas Ele também é justo. Quem nunca ouviu pelo menos uma vez na vida aquela frase: Deus é bom o tempo todo? E isso é verdade. O Senhor é tão bom que deu a vida do próprio Filho para que pudéssemos ser libertos do pecado e nos reconciliássemos com Ele através do sangue de Cristo. Mas Ele não será bom com todos no fim dos tempos. Em Isaías 24, o profeta disse: A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento, tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Como podemos ver no terceiro aviso, aqueles que preferiram servir ao diabo ao invés de servir a Jesus serão punidos com os julgamentos que virão com as 7 taças. E tudo isso não vai acontecer porque Deus é mau, mas sim porque Cristo é santo e Ele não pode viver em meio ao pecado. No capítulo 13, o profeta Isaías nos avisa:
Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Então, se você não quer fazer parte desse grupo de pessoas que serão condenadas ao inferno, creia na morte e ressurreição de Jesus e viva de acordo com seus ensinamentos. Aceite esse amor tão grande de Deus por você, pois na eternidade com Ele não haverá mais dor ou sofrimento. Amém? E o quinto alerta: busque o Senhor enquanto há tempo. Quem pode nos garantir que amanhã acordaremos vivos? A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro e que os nossos dias são como uma sombra passageira. E é por isso que o profeta Isaías nos avisou que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor o quanto antes, porque não sabemos se teremos outra oportunidade amanhã. Veja o que ele disse no capítulo 55. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Não importam os erros que você cometeu no passado. Deus não está preocupado como você conduziu a sua vida até hoje. O que Ele quer é que você se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida para Ele agora mesmo. E para isso você precisa dar 3 passos importantes que eu vou te mostrar agora. O primeiro passo: confesse os seus pecados a Deus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como nós podemos ver, o perdão de Deus é uma promessa para todos nós, mas a decisão tem que partir de cada um de nós. Então, meu irmão, confesse os seus pecados ao Senhor e creia que você já foi perdoado. O segundo passo: escolha andar na luz. Na Bíblia está escrito: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz significa abandonar a vida de pecado e deixar que Jesus transforme a sua mente e coração. Quando nós fazemos isso, nós damos liberdade para que Ele nos transforme diariamente e assim encontramos forças para vencer o pecado. E o terceiro passo: não fique se culpando. Se você confessou seus pecados a Cristo, Ele já te perdoou e agora você não deve ficar se culpando mais. O inimigo vai fazer de tudo para te acusar ao dizer que você é muito pecador e que Deus não pode te perdoar. Por isso, ainda que você se sinta sujo e não merecedor das bênçãos do Senhor, tome posse do perdão pela fé. Amém? Então, irmãos, nós devemos entender que Jesus está prestes a voltar. E o profeta Isaías foi usado pelo Senhor para nos dar avisos importantes a respeito do que fazer e o que não fazer nos dias de hoje. Cristo pagou um alto preço pelas nossas vidas e não podemos desperdiçar essa oportunidade de sermos salvos. Como nós vimos, os últimos dias serão terríveis e você não precisa sofrer junto com os ímpios. Mas para isso você tem que atender ao chamado que Deus está te fazendo hoje. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho. E me siga aqui, porque todos os dias eu vou te ajudar na caminhada com Deus. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.